Aleluia, oh glória. Olha nós aqui mais uma vez para poder dizer que o Senhor é bom. Eliana, você não se cansa de dizer que o Senhor é bom? Não, porque Ele está todos os dias nos ajudando a vencer cada dia, cada batalha. Então não dá para poder a gente se cansar de dizer que Ele é bom. Hoje eu estou trazendo aqui uma palavra que ela fala sobre de como que o Senhor Ele prepara tudo para suprir a nossa necessidade. E se você está precisando ouvir essa palavra hoje, fica aqui, aguarda um pouquinho que você vai ouvir. Nós iremos ler em Lucas no capítulo 7, se você tiver sua Bíblia aí por perto, pega ela ou então fica ligadinho, que eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai falar ao seu coração através dessa palavra, tá bom? Vamos falar com o nosso Pai. Paizinho, amamos o Senhor, amamos a Tua presença, amamos a Tua essência. Queremos falar para Ti nesse dia que nós não somos nada sem o Senhor. Nós temos gratidão, nosso coração, ele se enche de gratidão por termos o Senhor conosco. Obrigada, Senhor, por essa pessoa que o Senhor trouxe até aqui. Muito obrigada. Obrigada pelo privilégio de poder gravar essa palavra, de deixar essa palavra gravada, Senhor, para aquela pessoa que precisa ouvir um pouco da Tua palavra nesse dia, um pouco de alento, um pouco de esperança através dessa palavra, Senhor. Eis-me aqui, toma minha boca e fala através de mim aquilo que o Senhor quer. Nos ensina, Senhor, através da Tua palavra neste dia. Amamos o Senhor. Pai, obrigada pela vida dessa pessoa que me ouve, que me assiste. Senhor, eu profetizo bênçãos dos céus e bênçãos materiais também sobre a vida dessa pessoa, sobre os familiares dela, em o nome do Senhor Jesus, Pai. Que haja prosperidade, Senhor, neste lar, nesta família, em o nome de Jesus, e que portas venham ser abertas em o nome do Senhor Jesus, para que o Teu nome seja glorificado nessa família, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá? Como eu falei, a palavra está em Lucas 7, a partir do versículo 11, que diz assim: E aconteceu pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim. Quem é esse ele? Jesus. E aconteceu pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da cidade, eis que levavam um defunto. Perto da cidade, levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Jesus se moveu de íntima compaixão em ver aquela situação. Aleluia. E o Senhor se moveu de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Quem sabe o Senhor está dizendo hoje, se você ouvir o que o Espírito Santo está dizendo nesse dia, Ele fala para você: não chore. Por que você está preocupada? Por que você está ansiosa? Por que você está desesperada? Por que você deixou diminuir a esperança ou deixou se ir a esperança que tinha dentro de você? A palavra de Deus, ela diz que Jesus se dirigiu para aquela mulher e falou: não chores. A mulher estava com o filho único dentro de um caixão, já morto, ou seja, sem esperança. E Jesus diz: não chore. Por quê? Porque a nossa visão, ela não é como a do nosso Pai, ela não é como a de Jesus, ela não é como de o nosso Pai, Deus, né? Ela não é como a dele, ele não vê como a gente. Ela estava enxergando uma pessoa sem esperança. Ela já não tinha esposo, ela era viúva, né? E naquele tempo, uma mulher, quem
quem mantinha uma mulher era o esposo, e se ela tivesse filho, homem, seria após a morte do esposo, seria o filho, e agora esse único filho que ela tinha, agora morre. E chega Jesus e diz para ela, não chore. E Jesus se comoveu com aquela situação. E quando eu leio, quando eu falo, quando eu esboço isso de que Jesus, ele se comoveu, essa palavra, ela não está escrita na Bíblia à toa, essa frase, ela não está escrita na Bíblia à toa. Essa palavra está dizendo que Jesus, ele se comove com a situação que a gente passa. Ele se comove com a nossa dificuldade. E a palavra de Deus, ela também fala que de que se queixa o homem, de que se queixamos nós? Nos queixamos de nós mesmos, né? Muitas das coisas a gente toma atitude sem ter a direção de Deus, sem pensar nos prós, sem pensar nos contras, e a gente vai, resolve e ainda quer que Deus abençoe, né? E só que o lado bom é que o nosso Pai, ele não vê como a gente, né? E nesse dia ele me traz aqui nesse lugar para poder dizer para você, não se preocupe, não perca sua esperança, não desfaleça, não se deixe desfalecer a sua fé, né? Mas creia em mim, né? Creia em Jesus, creia em Deus que ele pode fazer o milagre. E continuando aqui, a palavra diz que ele se comoveu de íntima compaixão por aquela mulher e disse, não chores. E chegando-se, ele tocou naquele caixão e os que o levavam, o caixão, pararam. E Jesus disse para o jovem, eu te digo, levanta-te. Ou seja, Jesus nesse dia, através dessa palavra, me traz aqui nesse vídeo, nessa palavra para poder te dizer, pare de ficar ansioso, pare de ficar triste. Dê tempo para o Senhor chegar com o tempo certo na sua situação. Não fique ansiosa, não esmoreça, né? Se levante, faça a sua parte e deixa Jesus fazer a dele, deixa Deus fazer a dele na sua vida, assim como ele fez com essa mulher. A palavra diz que ele vinha de outros lugares, né? E ele vinha com uma multidão. E ele chegou no momento certo, na hora certa, em que aquele caixão, aquele esquife, aquela multidão com aquele jovem morto, iria passar por aquela porta. Ele chegou no momento certo, né? Nem antes e nem depois, ele chegou na hora certa. O que você está querendo dizer para mim, Eliana? Eu estou querendo dizer para você que Deus, ele não se atrasa. Jesus, ele não se atrasa. O nosso Pai, ele não se atrasa. Ele chega no momento certo em que eu e você precisamos do auxílio dele. Nós é que muitas vezes nos adiantamos e com a ansiedade, queremos que as coisas se resolvam no nosso tempo, do nosso jeito, e aí muitas vezes é aonde a gente erra. E a palavra de Deus diz aqui em Lucas 7, diz que Jesus olhou para aquele jovem e disse, levanta-te. Simplesmente assim, Jesus virou para ele e disse, levanta-te. E aquele defunto se levantou. De repente, o Senhor hoje, através da sua fé, o Senhor chega para o problema que você está enfrentando e diz, basta, para, foi só até aqui, a partir de agora mais não. Pare de estar incomodando a minha filha, pare de estar incomodando meu filho. Doença, saia. Escassez, foi só até aqui, se retira. Sabe, seja lá qual for o seu problema, o Senhor nesse dia, ele tem o poder de, através da sua fé, o Senhor, ele dá um basta nessa situação. E ainda que a sua fé, ela seja pouca, né? Ainda que a sua fé, ela seja pouca, no tempo de Deus, porque essa mulher, eu não creio que essa mulher, ela tinha essa fé que esse filho voltasse a viver. Eu não creio que mesmo essa família, essa multidão, sabendo
que Jesus andava fazendo vários milagres por ali, por aquelas cidades vizinhas, mas não creio que eles tinham essa fé de que Jesus ia fazer esse morto ressuscitar. Pararam para poder ver por curiosidade, né? E quantos curiosos nós temos na nossa vida, né? Gente que fica, muitas das vezes até se finge de amigos, conhecidos, colegas, só para poder observar o que é que vai acontecer ou o que é que está acontecendo na minha e na sua vida. Saiba que durante esse processo, o Senhor ele pode dar uma reviravolta nas nossas vidas e fazer aquilo que apraz a Ele, aquilo que vai engrandecer o nome dEle através das nossas vidas. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança. O mesmo Jesus que se encontrou com essa mulher no desespero, porque ela já não tinha mais esposo, já não tinha mais o filho, ela já não tinha mais esperança, ela estava inconsolável. O mesmo Jesus, aquele mesmo Jesus é o mesmo de hoje e ele pode fazer o milagre. O poder está na mão dele e ele pode fazer o milagre na minha e na sua vida também, para que o nome dele venha a ser engrandecido através das nossas vidas. Fica com essa palavra, foi até aqui aonde o Senhor me deu para poder estar falando com vocês. E o mais interessante é que aqueles curiosos, né, aquela multidão que acompanhavam tanto a Jesus como aqueles que levavam o defunto, a palavra fala que eles tiveram temor, se apoderou deles o temor, né? Eles ficaram perplexos. E de repente é o que o Senhor está te falando hoje, né? Que os curiosos da minha e da sua vida, aqueles que nem sempre torcem pela gente, quer só mesmo saber para poder comentar, para poder falar, essas pessoas elas podem serem surpreendidas pelo que Deus tem para fazer e pode fazer na minha e na sua vida. Guarda essa palavra, guarda ela no seu coração e não perca a sua fé, porque o mesmo Jesus que veio até essa viúva, ele está também hoje aqui, aí, aonde você está e pode fazer milagre igual ou maior, né? Porque assim, o meu problema pode não ser problema para você. Aquilo que você tem como um problema e um problema grande pode não ser problema para mim. Mas o nosso Jesus, ele sabe das nossas necessidades, ele sabe das nossas limitações. E é por isso que ele é um Pai ilimitado no poder de atuação nas nossas vidas. Amém? Guarda essa palavra, guarda ela na tábua do seu coração. Hoje eu estou gravando aqui de dia e eu estou com a luz do sol, e tem horas que o sol vai, tem horas que o sol vem, olha aí. Mas glória a Deus por tudo. O Senhor Jesus te abençoe. Não esqueça que a forte e poderosa mão do Senhor, ela está sobre a minha e sobre a sua vida para nos abençoar. A Bíblia diz que as mãos dele não estão encolhidas. As mãos dele não estão encolhidas para que não possa abençoar, que não possa resolver a minha e a sua situação. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.